Vamos lá. Voltei, tá frio hoje, né? Para mais uma aula. Vamos aproveitar enquanto o vizinho não tá ligando, começando o barulho dele. Agora eu vou falar para vocês de fluxo de energia no ecossistema, né? Nos ecossistemas. O fluxo de energia é o sentido que a energia corre, né? Percorre no ecossistema. Então, é um fluxo unidirecional, ou seja, que vem dos produtores, né? E vai direto para os consumidores. Então, a energia nos ecossistemas só segue esse fluxo, nessa direção. Produtor, consumidor. Agora, quando a gente fala de matéria nos ecossistemas, essa matéria, ou qualquer matéria, né? Em geral, ela é reciclada, ela passa por um ciclo, formando... Aí, já começou o barulho. Os ciclos biogeoquímicos. E eu vou comentar 3 ciclos aqui na seguida dos vídeos. O primeiro que eu vou falar é do carbono, ou do nosso famoso gás carbônico, né? Qual que é a nossa reserva de gás carbônico? Aonde que fica a nossa reserva de gás carbônico? Como é um gás, né? A nossa reserva fica na atmosfera. O CO2 é atmosférico, então ele é capturado pelos organismos fotossintetizantes, que são as plantas, e no caso, no meio aquático, nos ecossistemas aquáticos, nós temos as cianobactérias, né, que também fazem fotossíntese e captam o CO2 dissolvido na água. Então, vamos lá, formar o ciclo. O CO2 dissolvido, né, na atmosfera, ele é captado pelas plantas, das plantas na cadeia alimentar passam para os animais, consumidores, né? E os consumidores na cadeia alimentar vai passando para os próximos consumidores. E quando esses animais morrem, eles entram em decomposição, liberando então o CO2 de volta à atmosfera. Outros processos que também liberam CO2 na atmosfera é a respiração, né? A nossa respiração celular libera CO2 para a atmosfera e a queima de combustíveis fósseis também libera CO2 na atmosfera. E daqui a pouco eu vou comentar para vocês sobre desequilíbrios ambientais e nós vamos verificar que o aumento desse CO2 sendo liberado na atmosfera vai trazer várias consequências para o nosso planeta, consequências ambientais negativas, né, para o nosso planeta. Outro ciclo que eu quero comentar aqui, um ciclo muito importante que adora cair, né, nas avaliações, é o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é o gás que nós encontramos em maior quantidade na atmosfera e ele é utilizado para composição do ácido, do nosso ácido, né, do nosso ácido desoxirribonucleico, né, que é o nosso DNA. Então, usa bases nitrogenadas, então usa o nitrogênio. Só que o nitrogênio, ele, apesar de ser muito abundante na atmosfera, são pouquíssimos os animais que conseguem aproveitar esse nitrogênio. No caso de um ecossistema terrestre, somente algumas bactérias, chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio, que conseguem captar esse nitrogênio atmosférico, né, e aproveitá-lo. No caso, nós temos algumas bactérias que vivem associadas às raízes das plantas, né, leguminosas. E, então, essas bactérias captam o nitrogênio atmosférico, fixam ele nas raízes das plantas, transformando ele em outra substância, né, em outro composto, e as plantas conseguem, então, aproveitar esse nitrogênio. Aí as plantas entram na cadeia alimentar, os animais se alimentam dessas plantas, adquirindo assim, então, os compostos nitrogenados, e quando esses animais morrem e entram em decomposição, bactérias agem nessa decomposição e desnitrificam os compostos nitrogenados, transformando eles em nitrogênio novamente. E assim, depois, após essas bactérias realizarem esse processo chamado de desnitrificação, é que nós temos então o nitrogênio atmosférico.
Gente, tá faltando somente o ciclo do cálcio, né? E eu já vou explicar para vocês no próximo vídeo. O último vídeo, prometo hoje, o último vídeo de hoje é o vídeo falando do ciclo do cálcio, né? O cálcio é uma substância usada na coagulação do sangue, no impulso nervoso, né? Nosso sistema nervoso, transmissão das informações pelo impulso nervoso. É necessário o cálcio. Então, o cálcio, nós encontramos eles na forma de reservas nas rochas calcárias. Essas rochas são desgastadas pela ação da água e dos ventos. Esse cálcio, então, é levado para a água, né? E a água dissolvida irriga o solo. Então, o cálcio que está no solo é absorvido pelas plantas e entra na cadeia alimentar. Entrando na cadeia alimentar, quando os animais consumidores que se alimentaram daquela planta que absorveu o cálcio, morre e entra em decomposição, o cálcio retorna então para o solo e mantendo então o ciclo. O cálcio ainda, gente, que estava naquela rocha calcária, ele pode também ir para o fundo dos rios através da água das chuvas e se sedimentar formando novas rochas calcárias. E somente quando essas rochas calcárias virem para a superfície, por causa quando há uma grande mudança, né, climática e esse rio seca, é que ela vai começar novamente a sofrer desgaste da água da chuva. Aí o cálcio, que passou por esse ciclo então mais longo, mais demorado, porque ficou anos no fundo do rio e formou então essa rocha calcária, e é agora que essa rocha vai sofrer o desgaste da chuva. Então agora que esse calcário vai ficar à disposição no solo para ser absorvido pelas raízes das plantas e entrar na nossa cadeia alimentar. Então, qualquer dúvida, só entrar em contato com a tia. Beijos!